Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá, boa tarde. 3 de outubro de 2022, nós estamos começando aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, mais uma edição do Café com Prosa. Eu sou o Rafael Dutra e sigo com você até às 18 horas. E hoje um programa todo especial, porque nós vamos debater política, nós vamos debater o pós-eleição, como é que foi esse cenário aqui na cidade de Barretos, como é que ficou o cenário aí no estado de São Paulo e no Brasil. E comigo aqui, lembrando que você pode acompanhar o programa também por todas as nossas plataformas digitais, seja Twitter, Instagram, Facebook e outras aí que eu esqueci como YouTube, lembrei. E passa a palavra aqui para o Igor, mas antes eu gostaria de parabenizar o nosso produtor aqui, o Júlio, que hoje está usando uma camisa toda amarela. Eu acho que é referente às eleições de ontem, mas ele está balançando a cabeça, falando que não, que é uma nova propaganda da rádio oficial da Música Boa Clube Rede FM. E gostaria de parabenizar aqui a Rádio Jornal pela ótima cobertura que teve ontem durante todo o dia, referente às eleições, o Mazinho, o André, o Abdala, o Abdalinha, parabenizar aqueles outros que passaram por aqui também. Parabéns pela ótima cobertura. E hoje o Jornal de Barretos soltou uma edição especial, uma edição de PDF aí, no qual você pode acompanhar os resultados aí. Parabenizar o Abdala, o Abdalinha também por mais essa inovação e novidade aqui no grupo deles. Igor Sorrenti, nosso jornalista convidado, e também estamos recebendo o Aquino José, jornalista, o nosso companheiro de Rotary, grande Mauro Cotrim, que muitos anos comandou o correio aqui, os correios aqui da cidade de Barretos. Igor? Bom, boa tarde a todos. Este é o programa número 9, 3 de outubro de 2022. Só lembrando, corrigindo não, fazendo um adendo às palavras do Rafael, o programa está disponível no YouTube, no Google Podcasts e no Spotify durante toda a semana. Bem lembrado. E na tarde de hoje, como disse o Rafael, a gente vai fazer uma análise do panorama das eleições de ontem e como se poderá desenhar o segundo turno. Afinal de contas, já começou o segundo turno. Então, como enfrentar o lulismo, como enfrentar o bolsonarismo? Os nossos convidados de hoje são, primeiramente, Mauro Cotrim. Boa tarde, Mauro. Quem é o Mauro Cotrim? Boa tarde, companheiros. Mauro Cotrim, um senhor de 60 e tantos anos, quase 70 anos, ex-funcionário público, ou seja, funcionário de Correios. Uma pessoa normal, simplesmente com alguns pensamentos diferentes, nem todos somos iguais. Sim. Respeitando a todos, respeitando a opinião de todos os brasileiros, companheiros. E espero que depois desse massacre todo que nós estamos vendo ocorrer aí, saiamos todos vivos e todos abraçados. Amém. E o nosso outro convidado, na verdade eu tenho um grande carinho pelos dois, tanto pelo Aquino quanto pelo Mauro, mas o Aquino, ele foi o meu grande mestre, é o cara que me ensinou a ir pra rua, né, depois da faculdade de jornalismo, né? A faculdade te ensina a teoria, mas a prática são as pessoas, e quem estava aí no meu caminho era o Aquino, e eu sou muito grato a isso, porque se hoje eu estou aqui também falando, porque até então eu era uma pessoa bastante tímida, né, há 10 anos atrás. Então, aí. resumindo, o Aquino te ensinou a se escrever, tirar foto e falar. Também, um pouquinho de tudo, né? Cada uma das pessoas que estão no nosso caminho nos ensina um pouquinho, né? Então, boa tarde, Aquino. Quem é você? Boa tarde, a nossa saudação a todos os ouvintes da Jornal, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu sou Aquino José, sou o nome artístico, como diria, né, mais conhecido. É o nome de batismo registrado lá no cartório, é José Tomás de Aquino. Eu sou servidor público municipal e, além disso, né, sou jornalista e fotojornalista. É isso aí. Bem, pessoal, vamos iniciar nosso debate de hoje aqui, para a gente debater sobre as eleições. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos aqueles barretenses que foram às urnas no dia de ontem. Foi uma votação bem pacífica, bem tranquila. Em algumas sessões houve sim uma demora, né? Houve aí filas, mas no decorrer foi uma eleição muito pacífica. Gostaria de parabenizar os candidatos de Barretos que se colocaram à disposição, que saíram candidatos, em nome de Sebastião Santos, que foi eleito, que é um deputado
estadual, que quer dizer que foi reeleito, que é daqui que domicílio eleitoral na cidade de Barretos. Então, em nome dele, eu parabenizo todos aqueles que serão candidatos. E ressaltando que eu andei acompanhando a rádio, os ouvintes ligando que eu era candidato, que tinha santinho meu, isso, aquilo. Não, o Rafael Dutra não foi candidato nessas eleições de 22. Foi outro Rafael, então não tinha nenhum material meu aí, só fazer essa correção aí, porque não foi só um que questionou, foram vários aí que tiveram uns questionamentos aí, então eu não saí candidato nessa eleição. Bem, Barretos, mais uma vez, não consegue em tese, porque o Sebastião Santos está com domicílio eleitoral aqui na cidade de Barretos, então ele foi reeleito aí deputado estadual. Aquino, o que você achou das eleições aqui na cidade de Barretos? E depois já passo a palavra para o Mauro, assim, no quesito tentaram fazer barretense, voto em barretense, teve 2 candidatos que tiveram votações, todos tiveram votações, 2 que tiveram um pouquinho a mais, mas enfim, mas foi insuficiente ambos para chegar numa cadeira, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara dos Deputados. Bem, Lembrando que o último deputado que Barretos teve genuinamente foi o Dr. Web Rezec. Sim. Bem, eu acredito que o resultado das urnas em Barretos já era um resultado esperado, isso é normal. Com essa quantidade de candidatos que apareceram na cidade, é lógico que os votos foram diluídos entre eles. Alguns tiveram mais votos, outros menos, mas só a cidade acaba não dando condições, não elegendo o seu candidato daqui. E necessariamente essa questão do bairrismo tem que ser o candidato da cidade? Não necessariamente, eu pelo menos penso assim. Por quê? Porque às vezes você tem candidato da cidade que ele não vai atuar em benefício da comunidade. Hoje, quando se pensa em eleitos, quando se pensa em alguém que galga esse posto de parlamentar, a ideia é trazer verbas para Barretos. Mas ninguém tem o interesse de saber o que essa pessoa está votando na Assembleia Legislativa, o que está votando no Congresso Nacional. Que às vezes as leis que estão votando lá estão prejudicando o povo, a população, o eleitor aqui. E a pessoa fica só naquela visão de que o eleito precisa trazer recursos para Barretos. Não necessariamente. Que às vezes ele te traz recursos para a cidade, mas te prejudica o trabalhador, o eleitor, todo mundo, de outra forma, votando em leis contrárias ao interesse da população em geral, e não de uma pequena minoria. Mauro, como que você analisa aí a votação aqui em Barretos? Olha, na minha análise, meus pensamentos, eu acho que nós vamos começar a discordar, companheiro, pelo seguinte fato: não adianta nós dizermos alguém de Barretos eleito de repente não vai ser tão benéfico para a cidade. Primeiro, começa assim: nós temos candidatos aí que foram candidatos, não foram eleitos, inexperientes, e qualquer candidato após a eleição ele vai adquirir experiência quando ele lá estiver. Não adianta, você citou que a pessoa às vezes não entende como é que é feito a votação, feito as leis, mas ele precisa estar lá também. Ele estando lá, ele vai nos trazer benefícios, sim. Porque, e me desculpe, os candidatos que foram eleitos, eles têm trazido benefícios para Barretos. Eles têm trazido benefícios para Barretos, sim. Mas por quê? Eles tiveram expressivas votações em Barretos. Então eles têm que agradar esse público, agradar esses eleitores de Barretos. E se nós tivermos um nosso lá, como teve o Dr. Web, quando esteve, ele trouxe muito mais benefícios para a cidade do que candidatos que eram candidatos fora de Barretos. Porque nós, vamos ser bem sinceros, se eu estiver lá, eu vou correr atrás de benefícios os melhores possível para a minha cidade. Sim, eu vou correr, trazer benefícios para as cidades em volta, onde eu busquei votos,
né? Eu não vou citar o nome, mas quem busca votos aqui tem que trazer. E se nós tivermos o nosso candidato eleito pela cidade, nós vamos ter muitas melhorias. E como disse o companheiro, infelizmente o ego político nosso, de Barretos, não nos vai deixar nunca ter um novo eleito lá. Porque o dia que se conscientizar, independente, eu acho que eles deveriam pensar independente de partido, independente de qualquer coisa, eu vou se juntar a todos e vamos se eleger um só, para que saia candidato. Mas a política, infelizmente, é desse jeito, e aqueles que fazem a política não vão deixar mudar. É que em Barretos, se não falha a minha memória, saiu acho que 5 candidatos a deputado federal e acho que 9 a deputado estadual, se não falha a minha memória. Então fica aqui parabenizar a todos pela campanha limpa que fizeram, pela campanha coerente, campanha de propostas. Quando você pega o Sebastião Santos, que foi o único eleito que tem o domicílio eleitoral, ele teve 3 mil votos em Barretos, mas ele teve 101 mil votos. Então, assim, ele teve 3 mil votos em Barretos. O resto da votação dele não está na cidade de Barretos. Lembrando que Barretos tem aí por volta de 92 mil eleitores aptos a comparecer às urnas. Então, você vê assim, de 90 mil eleitores, o Sebastião teve 3 mil. Então, mostra que a votação dele em Barretos é inexpressiva. Ele foi o segundo ou terceiro mais votado. Segundo mais votado em Barretos. Segundo mais votado deputado estadual em Barretos. Uma baita votação. Só que, proporcionalmente falando, quem elege o Sebastião não é a cidade de Barretos. É outras cidades. E já para apimentar aqui, Mauro, Aquino e Igor. Foi a primeira vez que o PSDB perde o governo de São Paulo. Então, depois de 28 anos, o governo do PSDB perdeu. Esse governo é liderado pelo Rodrigo Garcia, que tirou Olímpia em tese de Barretos, Severínia de Barretos, desmantelou um pouco a região de Barretos. Esse governador perdeu. Então, ele junto com o deputado Geninho, que foi o vice dele. Então, eles perderam depois de 28 anos. Outro dado, eles tinham aí por volta de 500 prefeitos ajudando mais de 300 prefeitos filiados ao PSDB. Eles ganharam apenas em 52 cidades. Lembrando que a cidade natal do Rodrigo Garcia, que é Tanabi, ele perdeu, e a cidade natal do Geninho, que é Olímpia, perdeu. Lá deu Tarcísio, em Tanabi deu Tarcísio. Então, mostrou que um orçamento de 300 bilhões que o Estado tem, que eles descarregaram nas prefeituras, não deu um retorno eleitoral. Isso mostra que o eleitor mudou. Isso mostra que o eleitor, hoje, ele tem acesso à informação além das redes tradicionais, seja rádio, TV, jornal, tem o WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook. Então mostrou que a máquina do Estado de São Paulo, como eles falavam que não era imbatível, sim, ela foi abatida. E aí nós temos o segundo turno entre Tarcísio, que surpreendeu, que bateu todas as pesquisas, que dava tudo ao contrário. Até fiz uma colinha aqui, ó. Tarcísio, na última pesquisa do IPEC, dava 31, o Haddad dava 41. No Datafolha, Tarcísio dava 31, Haddad 39. No final ficou Tarcísio 42,32 e Haddad 35,7. Mostrou que todos os institutos de pesquisa errou feio aqui no estado de São Paulo. O Tarcísio teve uma vitória surpreendente. E uma vitória assim para ir para o segundo turno. E o outro também que surpreendeu foi o astronauta Marcos Pontes, que muitos aí falavam, não, vai dar o Márcio França ao Senado, que já foi quase governador, e o astronauta foi com um foguete na reta final e venceu. Mauro, qual que é a sua análise aí referente dessa esse novo jeito de fazer política, mostrando que o dinheiro não vale tanto, que a força da máquina do Estado não é imbatível? Olha, você acabou de dizer o seguinte, a população em geral, os eleitores em geral, hoje está mais bem informada. A imprensa joga algumas coisas na cabeça do eleitor, mas muitos estão se atualizando no dia a dia. Eu digo isso porque a minha família não é pequena
E eu, por incrível que pareça, tenho um neto agora com 18 anos, na véspera da eleição, ele estava sentado na frente do computador, analisando candidato a candidato. Eu falei, não acredito. Olha que mudança, legal. Não acredito, 18 anos, é um moleque que entrou na faculdade agora. Fui. O que você está fazendo, meu filho? Eu estou vendo os candidatos, eu estou escolhendo os meus candidatos. Então a imprensa não tem jeito mais de influenciar a cabeça do. Tem às vezes alguns rincões ainda, por falta de oportunidade, até de pesquisar, mas a imprensa não influencia mais. Então nós esperamos, eu espero, que daqui para frente nós, cada dia, vamos aprimorando mais o nosso conhecimento, para que a gente possa escolher cada dia melhor os nossos representantes. Aquino, depois eu passo a palavra para o Igor. Bem, com relação à eleição aqui no estado de São Paulo, essa questão do PSDB perder as eleições, a gente sabe que na vida, a vida é um ciclo, sempre dá voltas, né? Tem momentos que você está por baixo, tem momentos que você está por cima, agora é a vez do PSDB estar por baixo. E outros, né? Sempre a vida é assim. E politicamente também é assim. Tantos políticos que nós conhecemos já estiveram no auge, sim, já não estão mais. Né? E é bom que apareça uma nova safra. Né? Oxigenação. Sim, né? Novas ideias, né? A moçada com sangue novo, né? Com muita disposição, né? Não aqueles que já estão lá acostumados com a máquina, mas que venha novas gente com mais garra, mais determinação. Né? Agora, com referência à eleição, por exemplo, para o Senado do astronauta, veja bem, aonde é que o ex-governador perdeu? Foi justamente, na minha opinião, né, em cima do funcionalismo. Porque muita gente reclamou, e até hoje eu cansei de ouvir isso nas ruas, né, da atuação de Márcio França como governador com relação ao funcionalismo. E isso um funcionário, nós que somos aposentados daqui ao meu lado, eu ainda que estou na ativa, o funcionário tem família. Né? Isso influencia. Cada funcionário, no mínimo, se relaciona aí com 4 pessoas, né? No mínimo. Né? Uhum. Isso influencia na posição política de quem é o candidato. Agora, com relação a Barretos, né, o resultado não foi surpreendente. Aqui é uma cidade que teoricamente, dependendo do ponto de vista, é uma cidade conservadora, o resultado foi normal das urnas. Né? E aliás, eu gostaria inclusive de, retornando um pouquinho à pergunta anterior, de cumprimentar os candidatos, saudá-los pela coragem de colocar o nome à disposição. A gente percebe que não é fácil você colocar o seu nome, você correr risco, né? E já fica aquele recado, aquele que está insatisfeito, que não concorda, que na próxima eleição coloca o nome à disposição. Sim. E disputa uma eleição, porque não é fácil. O ato de você ter uma legenda, até já é complicado. Então, assim, é um processo que não é simplesmente, olha, eu sou candidato. Não, você tem que ter uma legenda, você tem que ter um trâmite, você tem que saber fazer uma campanha, você tem que ter um grupo para te ajudar, isso aqui que ninguém faz nada sozinho. Então, assim, é bem complexo. Embora hoje o mundo, a tecnologia mudou muito as relações entre as pessoas com a internet, as redes sociais, né? Eu acho que muitos candidatos ficaram na sua bolha, né, no seu grupeto, nas redes sociais, né, achando que já ganhou. E já foi citado aqui, né? Eu lembro bem a figura do Dr. Weber Rezec, que como político, né, na época de campanha, ia de casa em casa, visitava praticamente todas as casas de Barretos, tinha contato pessoal com a região, os municípios em volta aqui. Então, esse contato pessoa a pessoa, você tendo contato com o seu eleitorado, com as famílias, isso influencia também no resultado. Eu acho que muitos candidatos daqui ficaram mais na rede social, né, na sua bolha, esqueceu do contato corpo a corpo.
Bom, Igor. no caso, a gente precisa se lembrar que o Rodrigo era vice do João Dória, né? Que tentaram esconder o João Dória nessa campanha. O Dória já tinha uma alta rejeição. Então, assim, o Rodrigo passou a dizer que era um candidato independente, que estava sem padrinho e evitou a polarização, evitou apoiar Lula e evitou apoiar Bolsonaro. Só que esse resultado, a meu ver, ele vem também da saída de lideranças. Você tem aí a contestação das eleições por Aécio lá em 2014, né? 2018, desculpa. Você tem aí também a traição de Dória em Alckmin. Então tudo isso veio enfraquecendo o PSDB. E isso também trouxe o resultado que nós temos hoje. E assim, eu quero fazer também um adendo aí a respeito também de Tarcísio e Haddad. Eu creio que faltou mais munição para o Tarcísio. Munição, digo de forma literal, não é arma, né? Porque, na minha visão, é um cara desconhecido que pouco entendia de estado de São Paulo. Ele é um cara carioca, né? E tem também uma rejeição muito grande, assim como o Haddad também tem uma rejeição muito grande dentro do estado de São Paulo. Então, assim, tirou o Márcio França da chapa, que poderia ser uma possível chapa entre Haddad e Márcio França, e ficou sem o Márcio França no governo e sem o Márcio França no Senado. Então então essa é a minha análise a respeito da eleição para o governo de São Paulo. Lembrando que a menor bancada, a menor bancada do PSDB foi essa, 12 deputados. Partido que liderava o Congresso Nacional, que tinha tinha força. Hoje foi reduzido, em tese, a pó. Vou até entrar em Rio Preto. Tarcísio teve 54,25. O Haddad teve 22,29. O Rodrigo 21,10, que em tese é o reduto ali do Rodrigo, que é a cidade. Ele é de Itanabi, perdeu em Itanabi, perdeu em Rio Preto também. Outro dado que eu gostaria de trazer para vocês, que é bem interessante. O Senado, 22 senadores são do lado do Bolsonaro. Não, são independentes. 12 do lado do Lula. 24 do lado do Bolsonaro. Lá teve uma renovação de... Não, peraí. Tá errado, calma. 12 senadores são do lado do Lula, 24 do lado do Bolsonaro, 45 se autodeclaram independente e teve 22 novos senadores. Quando a gente vai para a Câmara dos Deputados, tem 122 deputados que se declaram do lado do Lula, 187 do lado do Bolsonaro, 204 que se declaram independentes e, pasmem, você ouvinte da Rádio Jornal 88.7 que acompanha nosso Café com Prosa, 226 novos deputados. Então nós tivemos uma renovação na Câmara dos Deputados de 44%. É uma baita renovação, né, Mauro? Com certeza, mas é aquilo que eu falei anteriormente, o Aquino disse também. As redes sociais estão fazendo as pessoas verem quem está lá. Tá? E você pode ter certeza que eu acredito que mais umas 2 ou 3 eleições, poucos caciques continuarão lá. Por causa da comunicação, por causa da informação difundida. Né? E isso vai ser muito bom, como disse o Aquino. Tem que oxigenar aquilo ali. Passou da hora. Né? Qualquer instituição que você fica mantendo aqueles caciques, ela não anda. E o Brasil também é uma instituição. Tem que renovar. Eu digo isso porque eu, funcionário público que fui numa empresa durante 40 e tantos anos, vi a empresa deslanchar quando começou a oxigenar. E eu me penitencio e digo que eu achava que eu seria insubstituível. E aos poucos eu fui vendo e aceitando e até participando da renovação. Legal. E a nossa política ela tem que renovar. Precisa. Tem que renovar, porque você vai em qualquer maioria dos estados por aí,
os caciques ou estão lá ou eles estão por trás, Por trás. atrapalhando a evolução do país. Ô Mauro, e você falou uma coisa de cacique, né? Quem imaginava que o Paulinho da Força ia perder uma eleição e o filho dele também? Eles aqui têm o apoio do grupo do Paçoca, ligado ao Sindicato da Alimentação, mas assim, a força que o Paulinho da Força tinha, ele tem uma força sindical na mão, que não é rica, é milionária, uma estrutura violenta, que ele perdeu essa eleição. Mostra como tá diferente. E é aquela coisa que eu estava hoje debatendo com um amigo do Rio de Janeiro, hoje a gente trocando figurinha a respeito de política. As eleições, a cada 2 anos é um novo cenário. Não adianta porque você teve 10 mil votos hoje, que você vai ter 10 mil votos daqui 2 anos. Um exemplo disso é a Joyce Hasselman. Teve 1 milhão de votos, teve 18 mil nessa. Né? Sabe, não é mais o mesmo. Ah, não, porque eu tive 1000 votos numa, eu vou ter 1000 de novo. Não, mudou. Uma coisa é o cenário municipal, eleição municipal, uma coisa é uma eleição majoritária. E com o que o Mauro está falando, o Aquino também, com as redes sociais, com a informação, com a busca da informação, mudou muito. José Serra não ganhou. Vamos entrar assim, uma coisa mais... Se a gente pegar os políticos tradicionais, Mauro, no estado de São Paulo, todos, pouquíssimos, quer dizer, vou corrigir, pouquíssimos tiveram êxitos. Tiveram a votação abaixa. O Zé Aníbal, 7 mil votos. O Serra saiu do Senado para 66 mil votos, não falha a minha memória. O Tiririca, de 1 milhão para 71 mil votos, foi eleito no coeficiente ali, no finalzinho, foi o último da chapa dele. Mas mostra que aqueles políticos cacique, aqueles políticos tradicionais, perderam. Só que essa renovação também era um pouco relativa, né? Se você for analisar Kim Kataguiri, eleito na última eleição, né? Patinou ali e penou para ser eleito. Tabata Amaral, na última eleição, né? Quando foi eleita pela primeira vez, desobedeceu o partido, acabou sendo expulsa do PDT e depois foi abraçada por outro partido. Você for analisar a Câmara de Barretos, teve uma renovação, só que essa galera que está aí pouco faz, com todo respeito. Você tem hoje menos projetos de lei, menos requerimento, menos fiscalização do que no último mandato. Então essa renovação é um pouco relativa, né? Você tira um experiente, coloca o novo, só que o novo não consegue fazer um bom desempenho do seu trabalho, né? Mas é que também o novo, Igor, o Mauro falou, ele tem que estar lá também para ele poder aprender também. Ele tem que ter a oportunidade. Nós renovamos 44%. Se você ver a votação do Kim, ele pode não ter tido a quantidade de votos precisos que ele teve na última, mas ele foi o mais votado do partido dele. Se você ver a quantidade de votos da Tabata, que na última ela foi apoiada pelo Ciro Gomes, e essa ela não veio apoiada pelo Ciro Gomes, ela também teve uma votação expressiva. Se você pegar algumas pessoas, surpreenderam. Outras, que é igual o Mauro estava falando, daqueles tradicionais, que é aqueles que estão ali 40 anos, 50 anos, já não está... Já está na hora dos caras falarem assim, olha, vamos passar o bastão. Vamos pegar o Campos Machado. Pô, eu sou advogado, o pessoal sempre falou do Campos Machado. Tinha uma influência gigantesca dentro do judiciário, com amizade, isso, aquilo, dentro da Lesp. Ele perdeu essa. Igor, você falou no municipal, por exemplo, alguns colegas aí que foram eleitos para vereador e pouco fizeram. Vou acabar polemizando. O colega Rafael esteve lá dentro, ele sabe o quanto que os caciques influenciam nos novatos. Até na pressão. Você quer que eu conto? Até na pressão, não, deixa quieto. Você sabe o porquê eu larguei mão também. Então, até na pressão, os caciques influenciam nos novatos. Tem alguns que têm mais punch e vai para o enfrentamento. E tem alguns que não tem punch para ir para o enfrentamento. Né? Porque não adianta você ser eleito, você chegar lá e não ter um mínimo de conhecimento, não ter um mínimo de respaldo por fora da Câmara, do Senado, da Câmara,
O cara chega lá, a primeira coisa, o cara que ele vai entrar lá dentro, ele já fica vislumbrado. Vislumbrado. E os outros caciques que estão lá andam de costa lá dentro. Então os novatos chegam lá, eles são influenciados. Se ele não tiver punch para encarar, né, e os caciques fazem de tudo para que eles continuem no baixo clero, como falam tanto, né? Porque os caciques estão lá em cima. Ô Mauro, eu tive a oportunidade de estar como vereador. Na minha primeira sessão, não vou falar qual foi os vereadores, mas não foi um só, foi dois. Na minha primeira sessão teve um que já veio me dar um chega para lá, porque eu tinha feito um requerimento de um bairro que ele era reduto dele. E na época eu, inexperiente, cheguei primeira sessão, peguei, não entendi, fiquei meio sem entender. Cheguei para algumas pessoas, comentei e tal. Na segunda sessão veio um outro vereador, mesmo assim, mas você fez isso daqui e tal. Eu falei, mas o senhor conseguiu? Não. Eu falei, então deixa eu tentar. Aí a partir dali, que eu, opa, peraí, não, eu tô aqui para lutar pela cidade toda. A cidade não tem cerca, bairro não tem cerca. Isso no nível municipal. Só que assim, muita persistência, a gente conseguiu mais de 5 milhões para Barretos, mais de 50 projetos de leis aprovados, muitos requerimentos, a gente trabalhou muito, eu se dediquei muito ao mandato de vereador. Mas se é um outro que fala o quê? Primeiro pé da orelha, o cara fala, eu vou abandonar isso, vou deixar para lá. Não vou entrar nem nessa sala para conversar, porque o pessoal é uma pressão. Isso em nível municipal. Agora, imagine isso em nível estadual e nível no Congresso Nacional. Exato. O Kim é um exemplo. O Kim chegou lá botando banca, a hora que ele viu que o sistema lá é diferente, ele abaixou um pouco e foi fazendo como dava e o que dava para ele. Por quê? Porque, como o Mauro falou, vem aquela cultura antiga, aquela cultura dos tradicionais, dos coronéis, de alguns rincões e de alguns redutos que tem que ser como que eles acham que tem que ser. E para isso mudar é a renovação com qualidade, renovação com uma parcela de experiência, mas ele vai aprender mais lá, entendeu? E a oportunidade. E também não adianta dar uma oportunidade e querer que faz milagre. Né? É aquela coisa, né, Aquino? Quem está na oposição é fácil, é pedra. Hora que vira a situação, fala, ixi, virei vidraça. É fácil ser pedra, você escolhe qual pedra que você quer arremessar, hoje é essa, hoje é aquela. Mas uma hora, opa, peraí. E a gente vê muito isso, né? Mas eu quero saber o que vocês estão sentindo em nível nacional também. Essa disputa entre Lula e Bolsonaro. A gente já falou um pouco da disputa aqui entre Tarcísio e Haddad. O que vocês estão sentindo? Eu fiquei até a madrugada toda acompanhando o discurso de tudo que eu pude acompanhar. E vi o Lula mais preocupado, eu senti o Lula mais preocupado, eu acho que ele tinha um sentimento que ele ia ganhar no primeiro turno. Vi ele preocupado e vamos trabalhar a partir de agora. Vi o Bolsonaro sabendo que ele errou, falando, olha, eu preciso comunicar melhor com o pessoal mais simples, eu preciso fazer chegar a informação, porque eu também fiz muita coisa, só que não chegou, eu preciso de reorganizar minha comunicação para ir mais além. Os dois tiveram as suas vitórias. Você pega um exemplo do Onyx no Rio Grande do Sul, saiu de terceiro para ser o primeiro, segundo turno. Se você pegar lá o PT na Bahia, o cara desconhecido passou a Semineto e vai para o segundo turno. Então mostra-se uma divisão. E eu estava vendo um gráfico hoje, antes de vir para cá, que é muito interessante, que em 2006, Mauro, em 2006, a divisão era PT e PSDB. PT e PSDB era a divisão em 2006. Hoje, em 2022, é a mesma esquadro do Brasil, os mesmos estados, eu não sei elencar todos, mas é Lula e Bolsonaro. Então, assim, você vê que o Lula conseguiu sobressair ao petismo e o bolsonarismo conseguiu aglutinar todas aquelas pessoas que votavam no PSDB. Porque aquelas pessoas que votavam no PSDB achavam que o PSDB era de direita. Aí foram aprender que o PSDB nunca foi de direita, né, aquilo. Né, Mauro? Qual que é a análise de vocês aí? Essa foi uma coisa interessante. Todos achavam que o PSDB era de direita. Né? Todos. Só que esqueceram de pesquisar aqueles que estavam lá. E a fundação onde estavam antes. Né? Então esqueciam de pesquisar isso, que é a população que está fazendo agora. Mas eu acredito o seguinte,
O que eu vi é o seguinte, aquele que você acabou de dizer, reduto do PT e reduto bolsonarista. Bolsonarista é sempre mais conservador, Sim. né? E o PT já é mais reacionário. E o que acontece? Aonde o Lula plantou, ninguém vai conseguir tirar. E aonde está o conservador, dificilmente a esquerda vai conseguir tirar. O que eu vi ontem na eleição, quem é que acreditaria que o Lula não estaria eleito? Não estaria eleito. Nos debates que a gente ouviu, os dois escorregaram muito. Os dois escorregaram. O Bolsonaro preocupado em atacar o Lula e vir com aquela história de suborno, de roubo, carnaval. Não adianta ser, a população toda estava sabendo. O Lula, do mesmo jeito. Nenhum dos dois se preocupou, pelo menos, em dizer qual era o projeto que eles tinham para a população. Tem muita gente que votou por votar. Puxa vida, você é um candidato, mas não me disse nada do que você vai fazer. Você tem um projeto de governo? Cadê as suas propostas? Nenhum dos dois apresentou. Nenhum dos dois apresentou. Então tem muitas pessoas que votaram até por votar. Não, vou votar desse lado aqui porque eu não gosto do Lula, porque não sei o quê, porque a imprensa falou que o Lula roubou, que o Lula roubou. Pô, esse papo já está ultrapassado. Ultrapassado. Aí vem o Lula, rachadinha. Isso está ultrapassado. Apresenta a proposta. Agora vamos ter que apresentar. Agora vamos ter que apresentar. Né? Porque a população, é o que a gente ia falando desde o início, a população está se esclarecendo. Hoje, Mauro, antes de vir para cá, o primeiro prefeito do PSDB, o prefeito Duarte Nogueira de Ribeirão Preto, soltou um vídeo já nas redes sociais declarando apoio ao Bolsonaro e ao Tarcísio. No estado de São Paulo, Bolsonaro vai explodir mesmo, não tem jeito. Você acha que a tendência é o Bolsonaro e o Tarcísio explodir no estado de São Paulo? Agora no segundo turno. Se a eleição fosse só o estado de São Paulo, estariam os dois eleitos. Tarcísio, a população está conhecendo ele agora. Apesar de que outros candidatos todos bateram. Falaram, não é de São Paulo, ele é do Rio de Janeiro, não sei o que. Só que com as redes sociais, muita gente viu os feitos dele no Brasil. As entregas, né, Mauro? Que foram muitos. Sim. Foram muitos feitos que a imprensa, que falam como falam, a empresa marrom, imprensa, né, marrom, não divulgou. Só que as pessoas pesquisando e vendo, bom, o cara fez na minha opinião, aqui não sei se tem a mesma idade que eu, ou seja, mas eu nunca vi um cara na infraestrutura fazer tanto trabalho quanto ele. Com um orçamento reduzido, né? Exato. Sem equipe, aquele vaiada toda. Sem desviar a verba, se desviou ainda não apareceu, pode ser que apareça. Né? Eu não vou pôr a mão no fogo por ninguém. Né? Todo político tem esse seu lado esquisito. Né? Só que ele fez um baita de um trabalho. Sim. Um baita de um trabalho, então está garantido. E o Bolsonaro, se fosse só no estado de São Paulo, ele está eleito. Por quê? Porque ele bate muito aquela pregação dele, família. O estado de São Paulo é muito tradicionalista. Você faz uma comparação, não desmerecendo os meus irmãos lá do Rio de Janeiro, você pode ver que nós temos um jeito de viver totalmente diferente do Rio de Janeiro. Então o estado de São Paulo é um estado muito tradicionalista. E eu espero que os dois façam uma campanha daqui para frente mais limpa, mais honesta. Né? Porque tem visto só desonestidade na campanha aí. Então eu acredito nesse ponto. Com mais propostas. Com propostas. Aquino. Com propostas. E você, Aquino? Depois passa a palavra para o Igor. Bem, eu acredito, né, a gente analisando a questão tanto dos governos, tanto federal como estadual como municipal, o chamado Centrão. Brasília tem, São Paulo na Assembleia tem, Barretos tem. Tem gente, candidatos, né, parlamentares, que estão ao lado do poder, não importa quem. Como é que vai caminhar o Congresso? Como é que
já falando, e a Assembleia? Depende de quem ganhar. Quem for o presidente, quem for dar a linha, é para onde a maioria vai seguir. Com certeza vai ser assim. Seja Bolsonaro ou seja Lula. Isso é ponto para si. Seguem onde é que está o poder. Isso é natural do ser humano. Só que eu acho também que a política, ela não se encerra, ou ela não termina só na eleição. Política não é só a eleição. Você votou num candidato. Né? Por exemplo, eu votei num candidato que foi eleito, só um. Né? Já está eleito. Né? Eu quero acompanhar o trabalho dele durante todo o mandato. O eleitor faz isso? Eu acredito que poucos. Né? Quer dizer, o que ele eu vota na acredito que Assembleia, o que ele vota no Congresso, aquele que ele vota lá, o que me faz bem, o que me prejudica. Essa questão de seguir o candidato, vigiar, e não é o discurso dele, né? É a maneira, o comportamento, porque falar bem, se você se depender de programa de partido, de falar bem, ou da oratória de cada candidato, você votava em todo mundo. Todo mundo fala que é o bem do povo, a felicidade do povo. Mas a prática, né, é diferente. Né? Cada um tem os seus interesses. Por isso que chama partido, cada um defende uma parte. Né? E a prática é diferente. E é bom que haja divisão. Eu acho que era bom que haja disputa. É muito bom que haja, né, essa discussão, essa troca de ideias. Agora, o que não pode haver é a falta de respeito. Cansei de ver as redes sociais, ouvi hoje, pessoalmente, algumas vezes, pessoas falando mal de nordestinos porque votaram em Lula. Né? Gente, vamos respeitar, cada um tem sua ideia. São Paulo votou, a maioria, em Bolsonaro. Agora, o nordestino tem o direito de falar mal de São Paulo? Também não. Vamos respeitar. Se vivemos numa democracia, a maioria vence. Né? E vamos respeitar. Agora, que cada um tenha a sua participação, faça a sua cobrança, né, para o seu deputado eleito, para o seu vereador eleito, né, para o seu governador e para o seu presidente. E como é que você faz isso? Quem apoiou, por exemplo, qualquer dos candidatos aqui em Barretos, todos os políticos apoiaram alguém. Por exemplo, quem apoiou Bolsonaro e quem apoiou Lula. Qualquer um deles que ganhou, quem que você vai pegar no pé? No candidato daqui, porque a base está aqui. Ninguém representou ele aqui, no vereador daqui. Né? Quem foi o representante dele? Porque isso influencia lá. Né? Isso acontece também serve para a Câmara Municipal, serve, se você começar a pegar no pé do pessoal que é da bancada, por exemplo, da sustentação da prefeita Paula Lemos, né? Se você não concorda com aquilo que ela está, você começar a pegar no pé dos vereadores que a sustentam, o pessoal vai sentir, sabe por quê? Porque daqui 2 anos tem a eleição, você corre o risco. Falando até nisso, os candidatos que ela apoiou foi muito mal votado na cidade. Se você fazer essa análise, ela com a máquina, com a prefeitura em peso, fazendo panfleto, declarando, Carlão Pignatário, acho que Marcelo Herculin, Ana Alice, que eu vi aí, que eu recebi panfleto. Os candidatos, ela foi muito mal votado. E fizeram uma campanha maciça. Isso dentro da prefeitura, fora da prefeitura, carros adesivados para cima e para baixo. Material, minha caixinha de correio lá em casa, lá só recebia material desse povo. Falei, meu Deus do céu, teve um dia que eu abri, caiu tudo assim, eu falei, nossa senhora, que é isso? A hora que eu fui, não colocava de um não, viu, aqui, se colocasse 1 ou 2 panfletos, não, acho que colocava de 10, eu não sei se é porque falava que mora o Rafael, mas tinha de panfleto aqui, mas você precisa ver um monte. Mas eu acredito, interrompendo, eu acho, aliás, eu gostaria até de cumprimentar a prefeita, né? Independente de você concordar ou não concordar com as ideias dela, com a administração dela, né? Ela foi companheira fiel a quem a ajudou, a quem a está ajudando. Não, mas isso você tem que reconhecer. Não, aqui no orçamento, você tem que reconhecer. Os candidatos dela, quem apoiou ela está sendo fiel. Não, eu acho. Né? Eu não votei na prefeita, vou dizer nada. Você viu o artigo do Web Rezec? Foi uma extrema lucidez, o último artigo do Web Rezec? Um orçamento de 30 bilhões, de 300 bilhões, o cara mandar 10 milhões para fazer uma ponte que até hoje não acabou, nem iniciou,
vamos assim dizer, é muito pouco. É isso que às vezes eu fico com dó na política, que tem que ter uma coerência. Ela apoiou aqui de forma de cabresto, amarrada. Por quê? Apoiaram ela 2 anos anterior e cobraram a fatura dela. Sim. O segredo foi isso, não teve... Mas todos são assim. Todos são. Quem Depende. você acha Eu de quem acho- apoia não quer nada? Né? Isso em qualquer setor mas assim. Tem os se seus quer algo, interesses. vamos pedir algo melhor para a cidade. Você está entendendo? De um orçamento de 300 bi, você se amarrar por causa de 10 milhões para fazer uma ponte... Mas ela foi fiel aos compromissos Não, dela. sim, né? tem- A gente tem que respeitar esse lado. É, Para isso eu acho se deu a palavra, ela foi- se deu a palavra, na política Ela- é assim, deu a palavra, cumpra-se. ela foi Com coerente. amor ou na dor. E a gente tem que respeitar a postura dela, né? Mesmo não concordando. Bom, no cenário nacional, né, entre Lula e Bolsonaro, eu quero fazer uma análise de que eu creio que erra quem coloca a culpa em Ciro, e também eu creio que erra em quem fala que a culpa é do debate ou do dito sucesso do padre. A eleição ela só foi para o segundo turno porque Bolsonaro fez por conta da PEC do Bolsonaro, da maior compra de votos da história, que no caso é o orçamento secreto, né? Então quem não recebeu dinheiro teria uma enorme dificuldade de se eleger. Agora quem recebeu dinheiro, eu digo os deputados federais, eles vão ter muito dinheiro para fazer ali o asfalto, a doação para Santa Casa, para comprar a cesta básica, doar a cesta básica. Então eles participaram do toma lá da cá do Bolsonaro. E o atual presidente, que é Jair Bolsonaro, ele distribuiu mais de 50 milhões de reais de uma forma criminosa, né? E assim, deu uma camelada aí no preço da gasolina, deu auxílio para os mais carentes, no caso do Auxílio Brasil, que no projeto dele era para ser de R$200. Então eu vou fazer o papel do E diabo aí, aqui. o Vou dar uma cutucada. Congresso exigiu para que se desse R$600 e foi aonde deu. Deu auxílio para os caminhoneiros, deu auxílio para os taxistas. E a pergunta é, quem ficou em primeiro lugar? Não, eu te faço uma Foi- pergunta depois foi o dessa análise sua. Então você está querendo dizer que só por causa de tudo isso, ou por causa disso, que você acredita que ele foi pro segundo turno? Ele passou aquele melzinho na chupeta dos mais necessitados. A sua visão é essa. Sim. E vai fazer um contraponto aqui antes de passar para vocês. Eu tô só rodando a roda aqui hoje. Hoje tá uma delícia. Pena que daqui a pouco acaba o programa, né, Júlio? Pena. Que se tivesse mais uma hora a gente ia que ia. E o Lula, ele foi pro segundo turno por quê? Se o Bolsonaro passou o melzinho na chupeta, igual você tá dizendo, Uhum. o Lula passou o melaço ou não? Como é que foi? Qual que é a sua análise? Não, o Lula ele plantou. Só para entender, viu? O Mauro? Lula plantou no passado. Tá. Né? Tudo o que ele fez em prol dos mais pobres ficou ali marcado. E isso, consequentemente, tem o seu resultado hoje. Entendi. Então, você considera que o Lula plantou no passado, Sim, que está colhendo agora. E o Bolsonaro tentou fazer agora também para colher agora. sim. Tá. Mauro e aqui. Só que eu quero fazer também um adendo aí, que o maior desafio do Bolsonaro no segundo turno é ele mesmo. É deixar de falar bobagem. Por quê? Justo hoje, aliás, ontem à noite, né, lá no cercadinho, o famoso cercadinho, já deu uma patada na Simone Tebet, deu uma patada na Soraya Tronic, né? E por outro lado, o Lula tem que tomar cuidado para não aumentar a rejeição. Porque a rejeição dele também é muito grande, assim como também é a rejeição de Bolsonaro. Ó, antes de passar pro Aquino pro Mauro, nós temos, vocês é mais experiente do que eu, viveu muito mais eleições. Fazia tempo que o Brasil não tinha 2 líderes populares como temos agora. Os dois têm popularidade e nunca aconteceu na história dos dois passar para o segundo turno com mais de 50 milhões. Então nós temos que respeitar tanto um lado quanto o outro. E nós temos que respeitar principalmente a popularidade de ambos, que é, na história recente do Brasil, descomunal. E não podemos deixar que teve 32 milhões de pessoas que não foram votar.
É 21% da população. que não foi votar. Mais aqueles que anularam, que eu não tenho esses dados aí, que não anularam, que, enfim. Mas é uma eleição que vai ser decidida, acredito eu, ali de forma cirúrgica, né, Mauro e Aquino? É só fazer. O Lula teve no primeiro turno o total de votos que Bolsonaro teve no segundo turno em 2018. Você tem o quantitativo aí? Ou não? Não. Percentual? Não. Não tem. Tá, só pra... Mas o Bolsonaro conseguiu manter o que ele teve na eleição passada no estado de São Paulo. Dividindo um pouco com a Simone, dividindo um pouco isso. Mas eu acredito que agora vai pegar fogo esse segundo turno no estado de São Paulo. Fogo no bom sentido, né, Aquino? Porque você tem a coluna Pitafogo. Bem, eu acredito o seguinte, que a eleição vai continuar polarizada, né, a nível federal, né, que a presidente, né, mas acho que tem que manter o respeito, as pessoas têm que manter, porque acabou a eleição, acabou, Sim. o país continua, tem a vida continua, né, né? Mas você tem que ver o seguinte, quem está muito envolvido emocionalmente, o país está meio a meio. A eleição Metade mostrou, né? a eleição mostrou. Não pensa, não importa o lado que ganhar, né, cantar vitória, ganhamos, está lógico, você vai comemorar. Né? Então, quem ganhar, que comemore bastante. Né? Mas não pense que você é o dono da bola sozinho, não. A outra metade pensa diferente. Né? Agora, voltando um pouquinho à questão dos institutos de pesquisa, pode ter errado nessa questão do Senado, outras coisas, mas na questão presidencial, é raro da presidência da República, a disputa presidencial, é raro quanto ao Bolsonaro, a porcentagem de votos, mas quanto ao Lula, né, acertou. Aquela tendência de 50%, 2% a menos, 2%, deu 48%, acertou. Eu, particularmente, acho muito difícil o Lula ganhar a eleição. Eu acho. Não significa que eu estou influenciando ninguém, falando para votar contra o Lula ou a favor, não. Cada um segue o seu caminho, eu acho que a gente tem que respeitar cada um que faz. Eu acho muito difícil o Lula ganhar a eleição. Mas não é impossível. Hoje eu estava conversando também com o secretário de Estado do Distrito Federal. Lá eles conseguiram reeleger o governador deles, lá tal, Ibanez. E lá o Bolsonaro ganhou disparado, fizeram a Damares, ele falou, Rafael, o sentimento que nós temos aqui é que o Bolsonaro vai conseguir reverter no segundo turno. Ele falou, o sentimento que nós temos que as pesquisas atrapalharam um pouco, porque ficou aquele negócio de voto útil, voto não útil, ficou mais ou menos isso. Ele falou assim, o sentimento que nós temos agora, com o apoio de alguns governadores que até então não tinham entrado na campanha, que estavam pensando mais em reeleger e tal, ele falou, acredito que a tendência é ele virar a eleição no segundo turno. Mauro, só para complementar, viu, aquilo que você estava... Oi, eu acho que a sua colocação foi muito legal, muito bacana, só que eu não concordo com ela pelo seguinte fato. Tudo isso aí que o Bolsonaro injetou na Câmara, no Senado, na população, isso aí é normal numa eleição, não adianta. Quem tem a caneta faz a lei. Então foi o que ele fez. E mudou votos? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque se tivesse mudado votos, ele teria estourado no Nordeste. Porque o dinheiro caiu de monte lá. Caiu de monte. Esses R$600, por exemplo, você acha que ele foi para qual parte maior do país? Foi para o Norte e Nordeste. Né? É onde é que se recebe os incentivos maiores. Maiores bolsas, vai tudo para lá. Né? Então, acho que isso aí não influenciou muita coisa, não. Agora, só digo para vocês o seguinte. Eu, Mauro, também, sem querer influenciar, eu acho que nós estamos numa sinuca de bico entre Bolsonaro e Lula. Só que eu acho que Bolsonaro vai levar essa. Ele vai levar porque ele vai herdar votos, queira ou não queira, do Ciro. Ele vai herdar esses votos. Né? Porque o Ciro não está bem visto nem no estado dele. Perdeu lá. Ele perdeu lá.
Se ele perdeu lá, é sinal que a população do Ceará não quer saber da esquerda também. Que queira ou não queira, ele é esquerda. Então eu tenho 90% que ele vai dar esses votos. O nosso operador de som, Júlio, e sua visão aí, balança a cabeça, você acha que dá Lula ou Bolsonaro no segundo turno? Vai ser pau a pau. Mas aí você ficou em cima do Não, muro. vai ser pau a pau. Desce do muro, Prefiro não opinar. É. Então vai ser difícil. Você, Igor, qual que é a sua análise? É muito difícil dizer. Não dá pra saber. Também em cima do muro? Não, aí. Eu só acho que quem ganhar em Minas que leva. Você acha que Minas vai ser o diferencial? Minas vai ser o diferencial. O Bolsonaro, dizem aí, que já está fazendo a interlocução com o Zema para o Zema abraçar a campanha dele lá. É porque Minas e Rio de Janeiro tem o palanque de Bolsonaro, né? Então, Minas nós temos aí o Zema e no Rio tem Cláudio Castro. É, que já foi São reeleito. dois colégios É. bem interessantes, populosos. Só que nós também temos o Paraná, que o Ratinho foi eleito, é bolsonarista. Nós temos o Rio Grande do Sul, que o Onyx surpreendeu o Eduardo Leite, que foi arrastado para o segundo turno. Que agora parece que o Eduardo Leite vai casar uma campanha com o Lula, porque o Onyx é casado com o Bolsonaro. Nós temos o estado de São Paulo, que eu acredito que aqui vai ter uma quantidade maior de votos. Tanto para o Tarcísio quanto o Bolsonaro. É a tendência que o Mauro está falando aqui. Eu acho que vai ser essa tendência. Eu já vi hoje o pessoal da coordenação da campanha do Lula criticando a campanha do Haddad. Achou que o Haddad bateu errado, ele tinha que ter batido mais no Tarcísio, ele ficou mais preocupado com o Rodrigo, e aí o Tarcísio cresceu demais, que eles não esperavam esse crescimento do Tarcísio. E a própria campanha do Tarcísio, eu acredito que eles não esperavam tanto que ele cresceu na reta final. Né? Que foi e aí vem aquele negócio, o voto casado, que foi o voto Bolsonaro e Tarcísio e o astronauta Marcos Pontes. Pô, o astronauta teve muito voto. Mas a tendência do Marcos Pontes era ter muitos votos mesmo. Ele é filho de Bauru, não é? É, Você acha que a região de Bauru não votaria nele? sim, sem dúvida. Não pelo político que ele é, porque ele não é político. Não, ele é um cara simples, cara gente fina. Tive Ele com não ele é aqui em político, Barretos. ele não é um cara de eloquência, de estar falando. Não, ele é... Entendeu? Mas ele tem um apoio, um apreço da população da região de Bauru terrível. Tremendo. Eu, quando trabalhava, viajava muito naquela região de Bauru ali. Tem muitas cidades que você vai em estabelecimentos, os caras têm a foto dele lá na parede, Legal. né? A foto dele Bonito na isso, parede. né? Bonito. Se ele fosse de Barretos, acho que a gente também deveria fazer Sim. isso, né? Então ele ganhou aquela região. E aquilo ali ajudou ele muito na eleição. Tem Sim. muitos filhos de Bauru espalhados pelo estado de São Paulo. Sim. Né? Se fosse eu, por exemplo, eu chegaria aqui dar esse voto lá para o nosso parceiro e tal. Faria a campanha. Eu sempre- Não, E a história se dele, eu fosse Bauru, e a história dele de vida. vida é bonita. Ele tem uma trajetória Sim. bonita. Ele sempre foi tranquilo, sensato, inteligente. É um ícone que nós temos aí. E outro, ele na gestão toda aí, você não viu ele causar polêmica. Não causou polêmica em nada. E nenhum problema. É. Tranquilo. Eu só gostaria de destacar, por exemplo, nessa eleição, é o seguinte, é o aparecimento de alguns eleitos da minoria, indígenas eleitos, o pessoal LGBT, né, que foram eleitos. Né. Algumas minorias estão aparecendo no Congresso, né, e não só no Congresso, mas como na Assembleia Legislativa. Isso é interessante, né. Não só a maioria que já está acostumada, mas assim, os pequenos também estão aparecendo. E isso mostra a mudança de visão no eleitorado. Pessoal, tá muito bom o debate, muito oportuno, gostou, a gente ficaria aqui mais uma hora, mas infelizmente a gente já passou do horário. Então, gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanham pela Rádio Jornal 88.9, .7 FM. Agradecer aqui no Mauro, o Igor, nosso jornalista convidado aqui que está na bancada. Até o próximo programa. Te encontro no próximo programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal, às 5 horas da tarde. Obrigado, pessoal. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima! Jornal FGV.